Mulher. Oiê! Hoje vamos falar com uma pessoa muito especial. Uma mulher que inspira não só a mim, mas todos que estão à sua volta. Mas eu tô falando de inspiração real no dia a dia, com muito humor, leveza. A Mari é carioca, da gema, taurina, vegetariana, me corrija se eu estiver errada, engenheira e uma confeiteira cheias. Isso ela não tem como negar. Certíssimo. Tentar, inclusive. A Mari tem um carisma incrível para falar sobre assuntos cheios de tabu. Isso é o que mais me encanta, inclusive. Além disso tudo, a Mari é criadora de conteúdo e paciente oncológica, viveu e vive um milagre. Hoje eu tenho a honra de falar muito com ela aqui. Obrigada, Mari. Seja bem-vinda ao Habla Mulher. Ai, Obrigada pelo convite. Eu também. de ter aqui falar essas coisas. Eu fiquei super feliz quando você me convidou, que eu já estava vendo, né? Tinha comentado com o Marcel, eu falei, caramba, você tá com podcast. Ele, pô, não tinha visto. Eu falei, como não? Ela tá postando direto. Aí, cara, não sei se foi semana passada. Aí, alguns dias depois, você me mandou mensagem falando, vamos fazer um podcast? Vamos gravar junto? Eu falei, pô, vamos, óbvio. Ai, nossa, foi muito legal quando você topou. E eu queria começar pedindo para você, assim, além dessa introdução que eu fiz, para as pessoas que não te conhecem, contar um pouquinho quem é a Mari. Bom, eu sou a Mariana, eu tenho 31 anos, como a Isa falou, eu sou carioca, nascida e criada aqui no Rio. Desde pequena sempre fui uma criança muito espoleta, muito alegre, muito tagarela. Acho que tudo isso me levou para as coisas que eu faço hoje em dia. Eu sempre fui assim. Desde pequena eu sempre tive muita facilidade com números, química, física, então acho que isso me levou para a engenharia. Eu fiz engenharia, 6 anos de engenharia. Durante a engenharia, eu já comecei a ver que eu gostava mesmo era de falar e que talvez trabalhar como engenheira talvez não fosse ser muito a minha praia. E aí trabalhei durante muito tempo com consultoria, que também tem muito essa coisa de relação entre pessoas. Então foi algo que eu gostei muito. No meio do caminho de faculdade e tal, sempre gostei muito de fazer doce. Na verdade, eu gosto muito de doce, eu como muito doce. Todo dia eu como doce. E nessa busca assim, de achar o doce perfeito, eu comecei a fazer os meus doces. E todo mundo que provava falava, Mari, seu doce é muito bom, seu bolo é muito bom, você tem que vender isso. E eu ficava assim, não, gente, é só hobby, é só hobby. No final da faculdade, eu não fui efetivada no meu estágio. Falei, cara, quer saber? Eu vou começar a vender bolo. Pelo menos eu me ocupo, não fico aí tanto tempo esperando, né, procurando emprego. Vou começar a vender. Quando aparecer o emprego, eu paro de vender. Comecei a vender em 2016 e desde então não parei nunca mais. Estou sempre conciliando os meus trabalhos, mas continuo fazendo. Assim, acho que durante muito tempo foi a minha válvula de escape, assim, um trabalho que eu não gostava muito. Então eu chegava no trabalho e entrava na cozinha às 8 da noite, saía 2 da manhã e saía assim, feliz de ter feito bolo, de ter feito brigadeiro, montado bolo. Não era algo que me consumia, mas é claro que, de certa forma, me cansava, né? Que eu trabalhava 10 horas por dia no escritório e ainda ficava 3, 4 horas em pé à noite. Nossa. E hoje eu sou paciente oncológica, né? Eu tive o diagnóstico de câncer de mama há 2 anos e meio atrás. E aí, então, nesse meio de tudo, de Mari confeiteira, engenheira, também sou paciente oncológica agora. Voltando um pouquinho para a história dos doces, né? Isso sempre foi uma válvula de escape para te salvar de alguma coisa, do trabalho chato, né? Como um hobby, né? Começou como um hobby, virou um trabalho hobby. É muito bom esses doces, eu amo, saudades. Quem puder, quem estiver no Rio de Janeiro, aproveita, que é muito bom Boa. mesmo. É, e aí foi qual ano que você recebeu esse diagnóstico, Mari? Desculpa. 2021, junho de 2021. Dois Pandemia. anos e meio atrás. Pandemia ainda. Pandemia. Então vamos para o cenário, né? Tipo, você estava lá com 20, 29. 29 29 anos. anos, não, você pode, primeiramente, antes de entrar nesse assunto, eu sou uma pessoa completamente leiga, eu não sei absolutamente nada sobre esse assunto. Por favor, me perdoa se eu cometer alguma gafe, falar alguma coisa Já está errada. casada. Não é o seu papel me ensinar, apesar de você fazer isso todos os dias com o seu Instagram. Mas, enfim, eu acho que é legal abrir esse papo, né? Porque você já tinha me dito que você não era o público-alvo, entre muitas aspas,
desse tipo de câncer, né? Nem de nenhum Exato. câncer, na verdade, né? Porque, enfim, uma mulher jovem, saudável, você sempre praticou Sim. exercício. Como que foi? Como você descobriu? Como que foi isso? Cara, então, como você bem pontuou, pandemia, né? A gente, 2020, acabou que eu não fiz os meus exames de rotina. Eu sempre fiz os meus exames de rotina desde muito pequena. Sempre fazia. Minha mãe é nutricionista, então estava sempre, né, com um pedido de exame de sangue para dosar uma coisa ou outra. Em 2023, a irmã da minha mãe teve câncer de mama. E desde então, a minha ginecologista, nos exames anuais, sempre pediu ultra das mamas no meio de todos os outros exames. Então, desde os 23 anos, religiosamente, início do ano, fazia todos os meus exames e sempre deu tudo certo, seguiu sempre normal. Em 2020, eu não fiz os meus exames no início do ano, fui fazer no final de 2020, quando a pandemia começou, tipo assim, você poder fazer exame, porque no início nem isso você podia. Então, no final de 2020, início de 2021, foi quando eu aproveitei essa melhora e falei, preciso fazer meus exames, vou fazer meus exames. Fui na ginecologista, ela passou todos os exames e um deles foi a ultra de mama. Fui fazer a ultra de mama, saí com o resultado, já fui para consulta. Apareceram vários nódulos na minha mama esquerda, mas nenhum com características que levantasse algum tipo de suspeita. Então, a minha ginecologista me recomendou não esperar um ano para fazer o novo exame, pediu para eu voltar, fazer em 6 meses. Ela falou, Mari, nem precisa voltar aqui, já vou deixar o pedido para você refazer daqui a 6 meses. Eu falei, show. A vida seguiu, pandemia ainda, né? Em junho de 21, tocou lá o alarme no celular, marcar a ultra das mamas. Marquei, fui sozinha, como eu já fazia os últimos, sei lá, 5 anos de exame. Fui sozinha e tinha acabado de fazer, né? Tinha feito em janeiro. Então, assim, eu falei, o que pode acontecer 6 meses depois, né? Nada. Ilusão. Aí eu entrei para fazer o exame. Na mama esquerda, que era onde lá em janeiro tinha aparecido vários nódulos, ela pegou o primeiro laudo e foi meio que comparando, né? Ah, esse nódulo aqui, deixa eu ver como tá. Ela falou, olha, Mário, os nódulos continuam iguais, mesmo tamanho, não teve nenhum cresceu, então tudo bem. Mama direita aqui, lá em janeiro não tinha nódulo nenhum. Quando ela passou o ultrassom para a mama direita, na hora, assim, a cara dela ela fez assim, ela meio que arregalou o olho. Eu tava olhando assim para ela, eu arregalei o olho também, eu falei, tudo bem? Ela ficou meio quieta e ficou lá um tempão. Aí eu falei, tem alguma coisa. Falei, tá tudo bem? Ela falou, não, você tá vendo? Aí começou a me explicar um pouco do porquê que ela estava desconfiando daquele nódulo. Ela falou, não, porque olha, em janeiro não tinha nódulo nenhum na sua mama direita. Agora, 6 meses depois, já tem um nódulo de quase 5 centímetros. Aí eu, 5 centímetros? Ela e olha, aí começou a me explicar, né, um pouco do formato. Ela falou, olha, eu vou pedir uma biópsia. Falei, biópsia? Aí já o coração já foi na boca, né? Eu falei, cara, como assim biópsia? Aí saí e fui esperar o laudo. Ela falou, pode esperar lá fora que o laudo vai ficar pronto daqui a pouco. Falei, show. Em janeiro realmente foi muito rápido. Eu saí, foi tempo assim, eu me vesti, saí, o laudo tá pronto. Achei que ia ser assim também. Saí, fiquei lá na salinha. Aí eu vi as pessoas entrando, fazia o exame, voltava, saía, pegava o laudo e ia embora. E eu lá, sentar. Nada do meu laudo ficar pronto. Na hora já comecei a mandar para minha mãe e para meu namorado, gente, deu algum problema no meu exame. Com certeza da minha mãe, não, que isso, mano, 29 anos, não vai dar nada, fica calma. Falei, mãe, eu tô aqui há quase 1 hora e ninguém dá o meu laudo, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fui meio que cobrar, né, a recepcionista, falei, olha, já tô aqui há 1 hora esperando o laudo, já vi várias pessoas entrando, saindo, pegando o laudo, indo embora, e meu laudo não fica pronto. Ela, qual o seu nome? Eu falei, Mariana. Ela, vou lá ver. Ela foi, deu 1 minuto, ela voltou com uma cara de velório, falando, já tá ficando pronto, tá? Aí eu, tá bom. Eu falei, cara, veio alguma coisa. Na hora que eu peguei, eu já abri para ler. Grande erro, é o grande erro, já abri para ler. E na hora, eu descendo no elevador, já tava lá, BIRAD 5, já joguei no Google, 95% de chance de ser câncer. Aí eu, não. Eu fui descendo no elevador, é aquele momento que eu não lembro nem como eu saí do elevador, como eu entrei no carro e peguei o carro. Só me lembro eu chegando em casa, falando, mãe, eu BIRAD 5. Aí quando eu falei BIRAD 5, ela falou, a gente precisa marcar uma mastologista. Eu falei, não vou nem voltar na ginecologista, porque eu já entendi que, assim, ela vai me encaminhar para o mastologista. Então, vamos ganhar tempo já vamos no mastologista. Consegui o encaixe com uma mastologista dali a 2 dias, que era a mastologista da minha mãe. E dali foi uma saga, assim, né?
Foi uma quinta-feira isso. Eu já saí da consulta com vários outros exames marcados. Na quinta seguinte, já tinha o resultado desses exames. Foi tudo muito rápido. Já tinha a solicitação de biópsia. Em 2 semanas eu fechei o diagnóstico. Eu já sabia que era câncer, já sabia qual era o tipo, já sabia qual era o tipo de química que eu tinha que fazer. Em 2 semanas. Foi muito rápido. Então, assim, apesar de ter tido o diagnóstico, né, rápido e tal, acho que eu não fiquei nervosa porque foi isso. Eu consegui marcar muito rápido os exames, eu tinha consulta já agendada, então, assim, eu não tive aquele medo de ter a sensação de que está demorando mais do que deveria. Então, quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, eu falei, beleza, vamos tratar, vamos fazer químio, vamos fazer o que tiver que fazer e vamos embora. Aí tive, né, que congelar óvulo, por toda a questão de fertilidade, começar com o oncologista. E aí, um dos exames, que é o exame que a gente meio que, dependendo do tipo de exame que você faz, né, do tipo de câncer que você tem, eles te direcionam para alguns outros exames, para entender um pouco mais do estágio daquela doença, né? E aí, como todos os médicos que eu passei falaram, você precisa fazer um PET scan. Mas como foi tudo muito rápido, eu não consegui nem agendar o PET scan, a quimio já estava marcada. Então, eu fiz quimioterapia, no dia seguinte da primeira quimio, eu fui fazer o PET scan, para saber como estava a doença, mas assim, muito confiante, seria uma coisa muito inicial, porque eu tinha feito em janeiro, então assim, não passou pela minha cabeça, nem dos meus médicos, que já teria metástase. Quando o resultado ficou pronto, dali a 10 dias, eu, ingênua até aquele momento, fui pegar o resultado e fui ler no carro, assim, abri. Quando eu comecei a abrir, ler assim, eu vi várias vezes, implante secundário, fígado, o que é isso de implante secundário? Mais uma vez, fui lá jogar no Google, implante secundário, metástase. Aí eu, cara, quando eu li metástase, todo o pragmatismo que eu tive, né, tipo, 1 mês antes de é câncer, vamos começar químio, vamos embora. Quando eu li metástase, assim, eu lembro que eu tava no carro, minha mãe tava comprando um remédio para mim, ela entrou no carro, eu tava assim, pálida, olhando para ela, eu falei, mãe, deu alguma coisa no meu PET scan. Ela, não, mas claro que deu, você tá com câncer de mama. Eu falei, não, deu alguma coisa no meu fígado. Aí ela falou, você já mandou mensagem pro seu médico? Eu falei, já, ele falou que eu tenho consulta com ele daqui a 3 dias, que na consulta a gente conversa melhor. Só que nisso, assim, eu já tava assim, cara, tem alguma coisa no meu fígado, é um novo câncer, é um câncer de fígado, é uma metástase, o que é isso? Fui na consulta, tive que fazer biópsia, e aí, depois da terceira químio, ele me ligou um dia antes da terceira químio, falando, Mário, o resultado da biópsia ficou pronto, preciso que você venha aqui no meu consultório amanhã. Aí eu falei, poxa, eu tenho químio amanhã. Assim, tem necessidade de eu ir? Tipo, você não pode me falar o resultado por telefone, né? Aí ele, não, eu prefiro que você venha. Aí eu falei, cara, não é notícia boa. Notícia boa eu falei, cara... certa e errada ao mesmo tempo, né? Não era exatamente, isso que assim, total. Eu falei, cara, se fosse nada, ele ia falar, Mário, não deu nada, a gente segue o tratamento atual. Aí eu falei, cara, ele sabe que eu tenho químio, que eu não faço químio onde ele trabalha, então eu vou ter que sair da Barra, ir para Gávea para encontrar ele à noite. Aí eu já acordei no dia seguinte, assim, com a cabeça, já tava, foi uma época que o meu cabelo já começou a cair muito. Então, assim, naquele momento você fala assim, meu Deus do céu, você não queria estar vivendo isso. Eu lembro que eu acordei, assim, muito mal-humorada, nem consegui dormir à noite. Foi, acho que uma das poucas vezes que eu não dormi à noite, desde que eu tive meu diagnóstico. E eu lembro que eu acordei e minha mãe falou, não, Mari, calma, às vezes isso aqui. Eu falei, mãe, eu sei que não vai vir notícia boa. Se fosse notícia boa, ele teria falado por telefone. Aí fui fazer a químio, saí da químio, fui encontrar com ele, eu, minha mãe, meu pai, meu namorado, minha madrasta, todo mundo apavorado, obviamente, né? E aí, quando a gente entrou no consultório, assim, ele sempre foi muito de fazer a consulta comigo, apesar de minha mãe, meu pai, todo mundo, a conversa dele sempre é muito comigo, como eu tô me sentindo, o que eu tô achando. Nesse dia ele abriu a porta, ele não conseguiu olhar na minha cara. Falei, cara, a noite foi pesada. Ele sentou, ele nem deu muito assim, ele, olha, a notícia não é muito boa, realmente a gente confirmou que você tá com uma metástase hepática. Cara, isso, na hora, eu lembro que, tipo assim, eu não queria nem olhar a cara de ninguém, porque eu não queria ver a reação deles, eu não queria nem ver a minha cara naquela hora, que eu falei, quando ele começou a falar, a gente não vai mais trabalhar com a cura, agora a medicina só trabalha com controle. Tipo assim, eu acho que naquela hora, a pergunta que todo mundo queria fazer é, tá bom, quando que a Mari vai morrer? Tipo, quanto tempo a Mari tem de vida? Porque, como assim não tem cura, né? E aí eu fiquei... Eu lembro todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar, né? Fica aquele clima de bosta, cada um tendo que...
porque cada um tendo que lidar com o que está sentindo internamente e ainda segurar, porque para te apoiar, você tendo que lidar com você e pensando no... Nossa. Terrível. E aí eu lembro que eu não perguntei nada. Só que eu perguntei foi, falei, ele falou, né, que o tratamento não teria mais uma data de fim, que era o que eu tinha na minha cabeça lá, quando eu tinha tido o diagnóstico só de câncer de mama. Eu falei, cara, eu vou fazer químio, vou fazer cirurgia, vou fazer rádio e vai acabar. Quando ele falou... Deixa eu entender uma coisa. Claro. Só para né, muita informação. A metástase não tem nada a ver com o câncer de mama ou uma coisa foi por conta da outra? Isso. A metástase, ela sempre é uma célula de um câncer primário, que no meu caso era o câncer de mama, que saiu daquela região e por alguma razão ele entrou na corrente sanguínea e começou a crescer no fígado. Então, assim, é uma célula da mama que cresceu no fígado. Então, o problema da metástase é esse, porque é um câncer mais resistente, porque na mama é uma condição de organismo, né? De estímulos, pH, tudo. Quando ele sai da mama e consegue crescer em outro lugar, é porque ele está muito mais resistente do que só aquela célula localizada. Então, quando um câncer, não todos, mas quando o câncer de mama dá metástase, a chance de você conseguir curar essa pessoa diminui brutalmente, porque a medicina hoje não consegue garantir que nenhuma celulinha ficou ali perdida na minha corrente sanguínea e em algum momento vai voltar a crescer. Entendeu? Então, esse é a grande parada do câncer de mama metastático, de não ter mais garantia. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é muito por isso, porque um câncer, quando você descobre ele no estágio inicial, cara, tem quase 100% de chance de cura. Quando já tem metástase, essa aí reduz para, sei lá, acho que a chance de cura, no meu caso, hoje é 5%, uma coisa muito baixa, entendeu? E isso porque você descobriu muito no início, né? Assim. Exatamente. Foi muito rápido o crescimento dele. Uma coisa que me perguntam muito tipo, Mari, o que os médicos falam de em janeiro não ter um nódulo e em junho ter um nódulo de 5 centímetros já com metástase? Tipo, a medicina não é muito exata, né? Então, assim, pode ser que lá em janeiro já existisse um nódulo pequeno, mas não o suficiente para ver, e aí no que foi crescendo já era um câncer muito, muito agressivo, então já deu metástase muito rápido. Assim, acho que não tem muito a parada é eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, assim, o sentimento de e se eu tivesse visto antes? Cara, eu vi antes, eu vi em janeiro, não tinha nada. Então, assim, eu entro muito no mood de que foi e é muito bonito a forma como você leva tudo isso, que é o ponto de vista que você enxerga isso. É óbvio que eu não estou minimizando todas as suas dores e nem imagino quanto que você já chorou, já sofreu, e isso, né, obviamente é uma coisa ruim. Mas você fez uma escolha, pelo que eu entendi desde sempre, de levar... Tá, vamos fazer, né? É isso que tem? O que a gente vai fazer com isso, né? E aí, no meio do processo, você toma uma porrada dessa de descobrir a metástase. E aí tem mais uma parte da história. E aí quando confirmou a metástase, tem que mudar protocolo, assim, o câncer, quando ele é descoberto nisso, o protocolo normal é químio, você começar pela químio ou pela cirurgia, dependendo do tipo. Você faz químio, cirurgia e rádio, ou cirurgia, rádio e químio. Então, assim, na minha cabeça, até antes da metástase, em 1 ano, estaria terminando o tratamento e a vida ia voltar ao normal. Quando confirmou a metástase, ele falou, Mário, seu tratamento não vai mais ter uma data de fim. Na hora eu falei, como assim não vai ter mais uma data de fim? Tipo, eu vou ficar fazendo químio para sempre? E ele falou, não, o seu tipo de câncer, e aí entra no que você falou, que eu tive uma sorte no meio de todo o azar de ter um câncer tão novo e tão avançado, que geralmente meninas novas, né, abaixo de 50 anos, o tipo de câncer que tem é o que a gente chama de triplo negativo, que é um câncer que ele não se alimenta, bem entre aspas, de hormônio, não tem uma proteína que acelera o crescimento dele, então é um câncer mais agressivo nesse sentido, né? No meu caso, ele era o câncer que geralmente dá em pessoas mais velhas, que é estimulado por hormônio e tem essa proteína na membrana que acelera o crescimento. E hoje tem muito tratamento. Então ele falou, Mari, você não vai precisar ficar fazendo químio, porque para esse tipo a gente tem... A químio é meio que cenário de guerra.
Você está num cenário de guerra, vamos tentar diminuir esse tumor da forma que der. Mudei a medicação para atacar bem a metástase. Depois, ele falou, depois que passarem as químios, a gente vai entender o que ficou remanescente e a gente vai controlar. Por isso que ele falou que a partir daquele momento era controle. A gente vai controlar para que o que sobrou não volte a crescer. E a gente controla isso com outras medicações que não a quimioterapia. Então, ali eu entendi, mas assim, foi muita informação. Eu falei, cara, eu não quero perguntar nada, eu só quero ir para casa, ficar em posição fetal e chorar, entendeu? Eu não quero... Eu lembro que eu saí de lá e eu só lembro, assim, a abração do Marcel, que é meu namorado, na saída do shopping, e eu não lembro mais de nada desse dia. Eu não lembro como eu cheguei em casa, não lembro de nada. Eu lembro que nos dias seguintes, assim, ainda era pós-químico, então, assim, eu estava começando assim, todos os efeitos da quimioterapia e ainda tendo que equilibrar essa notícia bombástica. E aí eu lembro que os dias que passaram, assim, os 3, 4 dias, foram os dias que eu lembro que eu acordava com uma sensação de que eu... É mentira, né? Tipo assim, parecia que eu estava sonhando com alguma coisa ruim e eu acordava, tipo, não, isso não é verdade. Aí eu, caramba, não, é verdade. Eu tô com câncer de mama metastático. E eu, cara, foram uns 3 dias que eu fiquei, assim, muito, muito baixo astral, o que é muito raro. Eu não sou uma pessoa de ficar assim, mas falei, cara, não tem como eu fingir que tá tudo bem, porque, assim, eu tô apavorada. Você poderia ter ficado todos os dias do mundo, se você quisesse. 3 dias. E como que você conseguiu ir virando essa chavinha? O que te fez? Cara, primeiro eu falei, cara, eu vou sofrer o que eu tenho para sofrer, não vou ficar, tipo... Porque eu acho que é muito de cada um. Tem gente que na hora não sofre, dali a um ano tá sofrendo. Então, acho que em algum momento a pessoa vai precisar botar para fora esse medo, esse pânico, tudo que é relacionado ao câncer. Eu fui no dia seguinte, eu falei, cara, eu preciso sofrer isso para passar por isso. E aí teve um dia, assim, eu lembro que eu acordava e ficava vendo as minhas fotos aqui na casa da minha mãe, eu ficava, tipo assim, eu via foto minha com pequena e falava, cara, em que momento as coisas desandaram para, tipo, ter um diagnóstico tão grave assim, sabe? E aí um dia eu acordei muito mal, assim, tava muito na cabeça que eu ia morrer. Falei, cara, eu vou morrer. Não, cara, nesse estágio, quando eu joguei no Google, falava de sobrevida de 3 anos, eu falei, cara, eu vou morrer. Não tenho o que fazer, eu vou morrer, eu tenho que aceitar isso. E aí teve um dia que eu acordei muito mal, assim, não queria falar com ninguém. Falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu só conseguia chorar. Ela falou, não, Mari, calma, a minha oncologista me ligou, tentando me tranquilizar. Uma das oncofones que a gente chama, né, que são pacientes oncológicos que a gente ficou amiga, me ligou. Ela também é paciente metastática. Falou, Mari, olha, eu tô há 8 anos tratando, eu tô bem, não é assim, você não vai morrer. Meu pai veio para cá, trouxe bola, fez uma festa, assim, fez tudo que todo mundo podia fazer. Meu namorado veio com 3 quilos de brownie. Tudo que podiam fazer, fizeram para me animar. E aí, nesse dia, Isa, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu fui dormir com ainda baixo astral. E de noite, eu não sei o que eu comecei a sonhar, mas eu acordei no meio da noite com um sentimento de paz, assim. Tipo, eu senti que ia dar tudo certo. Eu lembro que o Marcel estava dormindo aqui no meu quarto, ele olhou para mim e disse, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tipo, acho que ele imaginou que eu estaria chorando, alguma coisa assim, e eu estava com um olhar meio tipo, cara, o que aconteceu aqui? Eu só tive uma certeza que ia dar tudo certo. Falei, beleza. E dali em diante, eu fiquei confiando nisso. Eu falei, cara, alguma coisa está me dizendo que vai dar tudo certo, eu vou confiar que vai dar tudo certo e eu vou fazer o que está ao meu alcance. Vou fazer o tratamento que tem que fazer, vou, quando passarem as químios, voltar a fazer minha atividade física, me alimentar. No meio das químios, eu tive que refazer o PET scan, que é para avaliar a resposta ao tratamento. Eu ia fazer, a princípio, 8 químios, mas depois da metástase, meu oncologista falou, Mari, podem ser 8, como podem ser mais. Então, assim, não vão mais trabalhar com 8 químios, porque 8 químios era quando o tumor estava só na mama, não um tumor metastático. Então, eu fui fazer o PET scan. Primeiro dia que eu fui fazer o PET scan, a luz acabou, eu não consegui fazer, tive que ir embora. Fiz mais um ciclo de quimioterapia. Fui fazer o PET scan. Fiz o PET scan é um exame relativamente rápido, assim, o tempo que você fica na máquina é tipo 15 a 20 minutos. Não é que nem uma ressonância que você fica 1 hora. Você fica lá rápido. E quando eu estava saindo, o meu pai estava pedindo para o médico para ter uma prévia do resultado do exame. Eu não queria de jeito nenhum ver uma prévia, sabe? A última vez que eu abri um PET scan, o exame estava horrível.
Aí eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, não, pai, não vamos ver nada, não. Quando chegar na consulta com o oncologista, ele vai me contar. Meu pai, vem que você vai ver um milagre. Aí eu, pô, pai, não sei se eu tô Ai, pai, disponível. tadinho. Aí você pegou ele, pai, deixa eu te explicar. Deixa eu te falar. Aí eu falei, tá bom, pai, vamos lá. Literalmente, ele me pegou pela mão e me levou na Ai, sala que do médico. Aí eu já cheguei com o olho assim, né, regaladão pro médico. E ele, e aí? Aí o médico, ele perguntou assim, família, me explica, né, como tava antes. Eu falei, eu tava com uma metástase no fígado, bem grande, assim, a direita do fígado, e a mama direita com os linfonodos comprometidos e com câncer na mama. Aí ele foi abrindo assim a imagem, enrolando a imagem, né, que é praticamente um scan do meu corpo, aí tava na cabeça, foi descendo. Aí ele olhou para mim, ele não tem nada no fígado. Aí eu, não tem nada no fígado? Não, ele mostrou, olha, você consegue ver que tem um machucado aqui, mas não tem crescimento de célula normal aqui, não. Aí eu fiquei feliz, né? Eu falei, pô, o tratamento tá funcionando. Eu falei, agora na mama, né? Aí ele subiu pra mama, olhou pra mim e disse, você fez cirurgia quando? Aí eu não fiz cirurgia ainda. Aí ele, não tem mais nada na mama também. Eu lembro que eu olhei pro meu pai, tipo assim, os dois meio assim, de estado de choque, a gente não sabia muito como reagir. Aí meu pai já tava chorando, aí eu comecei a chorar, aí o médico começou a chorar. Tipo, todo mundo começou a chorar, porque assim, não era o resultado que a gente esperava, a gente imaginou. A ideia, né? A expectativa do oncologista era reduzir aquele tumor e aí controlar o que sobrasse, eventualmente fazer uma cirurgia pontual, fazer coisas para controlar o tamanho daquele tumor para ele não voltar a crescer. Não era a expectativa conseguir entrar numa remissão, né? Que é quando não tem mais foco nenhum de câncer total, assim, não tem mais foco no fígado, não tem mais foco na mama. A gente saiu do consultório, tá? Minha mãe, meu namorado e a minha irmã lá fora. Eu e meu pai, a gente saiu chorando. Quando eles olharam, eles ficaram desesperados, porque eles acharam que era uma notícia muito ruim. E eu não conseguia falar. Eu só lembro falando, tá limpo. Aí minha mãe, o que tá limpo? Falei, o PET. Aí o meu namorado, que ele é muito pragmático, ele, tá limpo tudo? No fígado, na mama? Eu falei, tá limpo tudo, não tem mais nada. Cara, quando eu falei isso, as recepcionistas começaram a chorar, minha mãe começou, todo mundo começou a Ai, chorar. que piada. E meu namorado, que é muito de números, né? Ele olhou para mim assim no carro, ele ia prontos ainda. Eu falei, Marcel, calma, por que você tá chorando tanto? Aí ele falou, porque eu tinha lido que a chance disso acontecer era menos de 1%. Eu falei, isso eu não li, porque eu aprendi que eu não confio mais no Google. Não procuro mais nada no Google. Toda vez que eu procurei, eu fiquei apavorada. Aí eu entendi por que ele estava tão choroso, assim, porque não era realmente essa expectativa. Não era tanto que meu médico, no dia seguinte do exame, avisaram a ele o resultado e ele me ligou. E meu médico é uma pessoa assim, super. Eu brinco que ele é um homem de poucas palavras, assim, na consulta. Ele é ótimo, ele fala comigo, ele é direto, ele me entende, ele quer saber como eu tô, mas ele não é aquela pessoa de ficar puxando assunto e tal. E eu tava assim, muito feliz, mas eu falei, pai, eu só vou confiar 100% quando o meu oncologista me confirmar que é isso. E aí, no dia seguinte, eu estava tomando banho e ele me ligou. A única vez que ele tinha me ligado era para falar do resultado da biópsia do fígado. Aí eu já atendi meio assim, porra, o que ele vai falar, né? Será que ele vai falar que não é nada disso? Eu atendi o Ebines, ele, Mari, o resultado veio muito melhor. Você teve a resposta completa. O resultado veio, ele não conseguia nem falar, ele veio muito melhor. Eu falei, mas muito melhor quanto? Ele, muito melhor, sumiram todos os focos. Aí eu fiquei meio que de choque, porque eu imaginei ele falar uma coisa mais contida, né? Tipo, conseguimos controlar a doença. Ele estava tão feliz que eu senti na voz dele, eu desliguei, eu falei, cara, mãe, é isso mesmo. Não tem mais foco nenhum. E ele E aí, tá empolgado e animado, aí você começou a entender a proporção de como aquilo realmente era um milagre. Seu pai realmente tinha razão, né? Meu pai tinha razão, cara. Quando ele falou, vem que você vai ver o milagre, eu falei, meu Deus, ou então a gente vai ter a maior decepção das nossas vidas. Tá pensando, como que eu vou consolar ele? Bom, não, até hoje, né? Eu ainda faço exame de 3 em 3 meses e ele fica nessa, não tem mais nada. Acabou. Aí eu fico assim, meu Deus, se um dia aparecer alguma coisa, meu Deus, como é que eu vou consolar meu pai? E é isso. Hoje a sua condição de oncológica, né? Isso.
é que seu PET scan tá limpo, você vai fazendo Eu de tempo faço em 3 em tempo. 3 meses. 3 em 3 meses. De 3 Desde em 3. 3 em 3. Eu fiz esse no meio das químios, e aí eu terminei o ciclo de químio, fiz as 8 químios, que era o protocolo inicial, e aí desde dezembro eu tô fazendo esse outro tratamento, que não é quimioterapia, mas também tem como objetivo controlar possíveis celulinhas aí que podem ter ficado, e continuarei fazendo esse tratamento enquanto ele funcionar. De 3 em É 3 meses eu faço importante, né? Para estar sempre ali de olho, mas e para você isso é uma tensão ou você já consegue? Cara, é complicado, porque assim que terminou o tratamento, eu tinha muito claro na minha cabeça que existe, né? Mas que existia um risco muito alto do câncer voltar em algum momento por já ter descoberto ele com metástase. Então, o primeiro ano, eu, eu sempre ia fazer o PET me preparando para receber alguma notícia de tipo, voltou no fígado ou apareceu uma nova metástase. Eu já me preparava para isso. Depois que fechou um ano, eu comecei a falar, cara, tá tudo certo. Então, acho que vai continuar dando certo. Então, ano passado, todos os PET scans eu fui sempre muito, assim, confiante de que não daria nada. Ao mesmo tempo, assim, dosando para se acontecesse algo eu não me frustrar tanto, mas eu comecei a confiar que ia dar certo. E também, assim, e desde aquele PET scan que eu abri, eu não abro mais resultado de PET scan. Então, eu faço. Meu pai sempre tenta aliciar ali o médico do exame para dar uma prévia. Eu não confio nessa prévia, porque eu acho que nenhum médico de exame vai ser o cavaleiro do apocalipse para virar e falar, aí não, realmente, tá com câncer de novo. Eu não acho, porque eu não falaria, deixaria isso para o oncologista da pessoa, mas eu comecei a confiar que ia dar certo, assim, que falei, cara, um ano, que para mim era quando ia voltar, porque, né, estava muito recente tudo. Falei, bom, agora já a quimio já tem quase 2 anos e meio que eu terminei, o tratamento que eu estou fazendo eu faço certinho, nunca tive nenhuma intercorrência. Eu falei, cara, eu virei essa chave. Mas, assim, é sempre uma semana que eu não percebo, mas eu sei que eu fico mais irritada. Tipo, essa semana, né? Eu tenho um pet daqui a 4 dias. Tipo assim, eu fui dirigir hoje para vir para Oncologia Dor e eu percebi que, assim, qualquer coisa estava me irritando. Aí eu falei, cara, eu tô estressada. Eu tô estressada e eu sei qual é o motivo. Então, assim, eu já chego Mas para as pessoas que convivem e falo, eu tô estressada. anota aí no calendário, dá É, 10 dias. Eu vou ficar estressada naturalmente. Mas acho que não é por é isso, é você. natural, né? É natural você ficar mesmo que isso seja, entre aspas, uma rotina de tempos em tempos, você vai ter que fazer isso, né? Para que seja pro resto da Muita vida, que seja por um gente bom isso. tempo, depois mude. Tipo assim, você vai acostumando, óbvio, mas isso nunca vai ser, acho que uma coisa, tipo, Boa, banal. né? Não é É isso. banal, é uma tensãozinha mesmo, e é mais Sim. como lidar com essa tensão do que como não tentar não sentir essa tensão, né? E aí você se conscientiza que isso já vai acontecer, é até melhor para você. E aí eu queria te perguntar como que surgiu o Curas Diárias, mas antes disso, na verdade, fazer um parêntese que o que mais me pega na tua história é como você sempre foi correta com os exames, com a sua saúde, e foi por isso que você conseguiu diagnosticar tão cedo, porque você, por conta do insight da sua médica, e porque você ia na médica, obviamente. Então, como que isso foi importante? Eu acho que isso não é. Acho não, tenho certeza, porque eu não sou assim. E acho que a maioria da população não se cuida. Obviamente que a gente, né, tem lugares de muitos privilégios, onde cada pessoa consegue, né, alcançar. Mas por que que isso, né, não é muito mais pauta para mulheres, para todos, né, no geral, mas principalmente o câncer de mama, que é muito mais ativo em mulheres, do que, sei lá, ficar pensando em namorado, sei lá, tanta coisa banal que a gente aprende, e uma coisa tão importante quanto se cuidar e ir ao médico frequentemente, não, a gente não tem esse hábito, né? Eu acho que uma das maiores lições que você me dá é isso, tipo, cara, se você não se cuidar, você não vai, Não dá né, para ter. terceirizar, né? Não, exatamente.
E aí queria te fazer a pergunta do Curas Diárias, né? A gente estava falando de como, enfim, que isso não é importante, como que isso me impacta, e eu espero que isso impacte outras mulheres a ponto de se olhar e colocar isso como prioridade na vida. Que bom que isso sempre foi uma prioridade para você. E aí queria saber como que surgiu o Curas Diárias. Assim que eu tive o diagnóstico, como a gente ainda estava em pandemia, eu optei em não abrir para as pessoas. Assim, como foi sempre, cada hora assim, era uma notícia ruim, é câncer. Tá com suspeita de metástase. É metástase. Não vão ser mais 8 químios. Eu falei, cara, eu não vou abrir no meu Instagram, não vou divulgar. Eu falei, vai ficar sabendo quem está convivendo comigo. Quem não está, só vai saber quando eu tiver a fim de contar. Então, quando eu tive o diagnóstico, até as últimas químios, só sabia quem estava me vendo. E como era época de pandemia, quando tinha alguma coisa que eu não queria ir, porque, enfim, não queria botar a peruca, eu estava me sentindo mal, eu falava, gente, não estou me sentindo confortável por conta do Covid. Então, assim, só soube o cenário de guerra quem estava realmente me encontrando. Quando eu tive essa confirmação da minha remissão, eu falei, cara, eu preciso usar isso para estimular outras pessoas a terem diagnóstico, porque o meu caso já foi um diagnóstico super avançado, mas ainda assim há tempo de tratar e deu uma resposta boa do tratamento, né? Então eu fiquei muito tipo assim, cara, eu preciso falar isso. Assim, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa do ponto de ir frequentar algum tipo de igreja ou seguir alguma doutrina, mas eu sempre tive muita fé. E dali em diante, a minha fé, assim, triplicou, sabe? Eu falei, cara, eu preciso passar isso adiante, eu preciso mostrar para as pessoas não só que o tratamento vai dar certo, mas que talvez você conseguir lidar. E mais uma vez, como você botou muito bem, numa posição de muito privilégio, porque assim, eu não tive problemas com relação ao agendamento de exame, com agendamento de tratamento, com médico, não tive. Então, assim, tudo seguiu muito tranquilamente, e isso faz muita diferença, né? Essa é uma das grandes diferenças que a gente tem hoje de expectativa de vida de uma paciente que se trata no particular e de uma paciente que se trata no público, porque demora, você já tem, às vezes, que é câncer, mas não tem a medicação para começar a tomar, então tem que entrar numa fila. E isso tudo faz muita diferença quando a gente está falando de câncer, né? Então, quando terminou meu tratamento, eu falei, cara, eu quero mostrar para outras pacientes, principalmente pacientes metastáticas, que mesmo um diagnóstico avançado e tudo mais, tem controle, tem vida, sabe? Só que, assim, eu ainda estava muito no momento, como eu falei, esperando que algum momento fosse voltar. Então, eu falei, cara, eu não estou no momento hoje para criar um Instagram, para começar a falar disso, se eu não estou bem para receber outras informações, porque é inevitável quando você bota a sua cara na internet para falar sobre um assunto, esse assunto vai chegar muito mais para você, né? Então, eu sabia que eu ia receber muitas mensagens de outras pacientes, que eu iria conhecer mais pacientes, e que isso poderia me trazer também mais frustração, mais medo. Então, eu falei, não é o momento. Eu sempre fui de tirar muita foto, então todo o processo de quimio eu tirei foto, eu gostava de gravar vídeo, mas era uma coisa muito para mim, assim. Eu falei, se um dia eu criar um Instagram, eu já tenho aqui um material, mas não quero postar no meu Instagram pessoal, só vai saber que eu quero que saiba. Quando eu terminei as quimios, eu abri no meu Instagram pessoal um vídeo falando que eu tinha feito quimioterapia, que eu tinha sido diagnosticada com câncer. E dali eu comecei a falar muito. Eu já era militante de muitas causas, e ali eu falei, cara, essa é a causa que hoje eu quero militar mais, porque é a causa que mais me impacta, né? Então eu comecei a militar muito. Na época eu estava tendo votação sobre o rol de medicações da ANS, e aí eu comecei a postar muito no meu Instagram e comecei a ver que a galera que não sabia que soube naquele momento estava gostando de acompanhar. Aí eu já comecei a pensar, falei, poxa, eu preciso criar um Instagram porque eu não quero que seja no meu pessoal, eu quero que o meu pessoal continue sendo o meu pessoal, porque se em algum momento eu não quiser mais criar conteúdo ou algo assim, eu fecho o Instagram, paro de postar e volto a postar no meu pessoal. Aí, como deu um ano que eu estava em remissão, e aí deu aquela confiança de tipo, acho que tá dando tudo certo e vai continuar dando tudo certo. Falei, vou criar um Instagram. Aí eu comecei com meu namorado, com a minha cunhada, com a minha irmã, com a minha mãe, eu falando, gente, qual o nome eu posso dar para o Instagram? Aí ficou, vários nomes surgiram, e aí a minha cunhada falou, Mari, tenta não botar nada de câncer no nome, não que não possa ter, mas
e até porque eu sou zero problema em falar câncer, né? Mas para ter um nome que não seja só isso, mas que seja isso também. Aí eu fiquei, cara, que nome? Aí eu comecei a ler vários textos que eu tinha escrito na época da químio, fui entrando no Instagram de outras pacientes oncológicas metastáticas, e aí uma coisa começou a aparecer muito lá, porque a cura diária, não sei o que, eu falei, cara, curas diárias, tipo, é o melhor nome possível, porque assim, engloba o que é o câncer metastático, de não ter uma cura, mas que ao mesmo tempo tem uma cura, né? A cura para mim é diária, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu falei, cara, esse nome é perfeito, vai ser curas diárias. E aí eu comecei o Instagram com, muito com o objetivo principal é mostrar que existe vida sim no diagnóstico de câncer de mama metastático. E mostrar a minha vida, né? Então, assim, eu mostro muito lá o meu tratamento, quando eu tô nervosa, quando eu tô triste, os resultados de exame, mas eu também mostro a minha rotina, que, como você falou, é o que eu uso como meu aliado hoje, né? Eu tenho meu tratamento, mas eu também tenho uma alimentação saudável, eu faço atividade física, eu mantenho os meus médicos, meus exames tudo em dia, eu sigo muito a risca o que me é orientado, e eu falo, cara, eu sei, na minha cabeça era sempre muito, todo mundo faz isso. E quando você começa a conviver com outros pacientes, outras pessoas, você fala, cara, não, não é assim. E isso foi o que me salvou. Então, o Instagram hoje me aproximou de várias outras pacientes, o que foi muito bom para mim, porque assim que eu terminei a químio, eu fiquei meio que com um limbo, assim, de sentimento, porque para as pessoas a vida estava voltando ao normal, porque eu já não estava mais careca, meu cabelo estava crescendo, só que dentro de mim estava tudo muito esquisito, porque, cara, eu quase morri, e aí agora eu tenho que fazer um tratamento para sempre, que me dá alguns efeitos colaterais, não é tão pesado como a quimio, mas a minha vida não vai voltar quem a Mariana de junho de 2021. Tipo, aquela Mariana não existe mais. E quando eu me entendi Foi uma isso, pausa, né? Que você vai dar start de novo. e você volta. Você volta, é outra pessoa que você tem que descobrir, né? Provavelmente. É isso. Eu acho que hoje eu consigo comparar muito isso quando você vira mãe. Porque as pessoas ficam muito. Eu ia falar isso. Ah, virou mãe. Só que assim, não tem como. Tem coisas que você passa na vida, virar mãe, ter câncer, que, cara, te muda muito. E não é uma mudança que você escolhe, eu quero mudar nisso. Não, você simplesmente muda. Você simplesmente tem que mudar, entendeu? Você nem quer mudar. Você nem quer. Mas é a situação que tem. É imposto a você. Então, eu lembro que nisso, todo mundo ficava assim, Mari, já acabou. E eu, assim, tentando entender o que eu estava sentindo. E eu falei, cara, é isso, assim. Eu não sou mais aquela Mariana. Tipo, eu ainda faço tratamento, ainda tenho sequela da quimio. E eu não vou voltar a ser aquela Mariana. E as pessoas que estão perto de mim precisam entender isso. Então, o que eu uso muito hoje no Instagram também é para trazer isso, assim, de mostrar que muitas coisas que as pessoas falam para pacientes, cara, bate muito mal. Eu viro e mexe, as pessoas falam, porque você era assim. E às vezes eu tenho vontade de falar, cara, eu queria voltar a ser assim. Eu queria, mas eu não consigo, eu não posso, não dá. Então, assim, o Instagram eu comecei a entender que eu falei, cara, até uma forma eu consegui educar até as pessoas que estão perto de mim, para me pouparem de falar coisas que eu não quero ouvir, que me dão gatilho, que me fazem mal. E eu falei, cara, se para mim isso pega mal, né, bate mal, para outros pacientes também vai bater. E uma outra coisa que eu aprendi muito mais uma vez, cada pessoa é muito diferente. Então, assim, tem coisas que para mim são muito doloridas quando alguém fala e tal, e para outros pacientes passa de boa. Então, assim, é você começar a entender que cada pessoa é uma. Então, a melhor forma de você ajudar o paciente é você perguntar, tipo, posso falar assim? Você acha que dessa forma? O que você está precisando? Porque as pessoas ficam com muitos dedos. E eu sinto isso das minhas amizades diante do câncer, assim. Sim. Eu percebo que elas às vezes ficam meio sem jeito do que falar, do que perguntar. E inevitavelmente acaba afastando, uma pergunta que eu ia te fazer aqui na sequência, assim. Primeiro que eu acho que pessoas têm dificuldade de lidar com situações difíceis e acabam se afastando porque não sabem o que fazer. E segundo que quem não se afasta, não sabe o que fazer, né? Tipo, o que se faz, assim? O que você pode dizer para nós que não temos a menor noção de como lidar com essa situação e fica esse cheio de dedo, mas aí não quer ficar cheio de dedo, porque sabe que não é para ficar cheio de dedo, mas ao mesmo tempo tem medo de falar alguma coisa que vai engatilhar, enfim. Eu sempre tive como princípio o seguinte: não precisamos falar sobre esse assunto, porque a vida da pessoa é muito outras coisas. Não precisa ficar perguntando sobre isso e só falando disso, né?
Isso é uma coisa e tu não tem que ficar perguntando nada. Mas eu imagino que não seja assim que aconteça normalmente. E mesmo assim eu me pego nessas situações de me sentir, cara, como eu faço? O que, né? Às vezes você faz uma cara e você fala, putz, por que eu fiz essa cara? Vai parecer que eu tô pensando isso, vai parecer que eu tô com pena da pessoa. Então tem tantas camadas, é um assunto tão cheio de tabu, que é muito importante você falar sobre isso, para pessoas que não têm noção começarem a ter mesmo, não num lugar de isso. tipo, não quero ter noção, é tipo, então vamos consumir conteúdos Eu para posso começar a ter aprender. noção, né? Eu acho assim, eu antes de ter o câncer, eu já estava numa pegada muito de entender sobre capacitismo, racismo. Então, assim, eu já vinha muito mais uma pessoa, uma posição de privilégio, uma mulher branca, de classe média alta. Eu comecei a entender isso, principalmente do capacitismo, que era uma coisa muito distante de mim. Eu quase não tenho pessoas com deficiência ao meu redor. E quando eu tive o diagnóstico de câncer, tudo aquilo que eu vinha, né, estudando de termos para não falar, coisas para não fazer, eu comecei a falar, falei, caramba, para paciente oncológico também tem muita coisa que é muito similar, tipo, muitas vezes eu estou vendo uma série e aí fala, porque você é o câncer de não sei quem. Aí eu fico assim, às vezes, quando acontece isso, olha para mim assim, eu fico, ai, que preguiça. Então, assim, os meus amigos, assim que eu tive o diagnóstico, a minha família, eu acho que eu fico brincando, vocês não tinham opção. Mas, assim, sempre tem opção. A pessoa pode, né, ser sem noção e se afastar. Mas, assim, minha mãe, meu pai, minhas tias, minha irmã, meu namorado, todo mundo, assim, eles chegaram muito juntos, assim. Acho que eu brinco, eu falo com ele, eu falo, cara, que bom que eu pude passar isso com vocês, porque vocês fizeram tudo ser muito mais leve. Os meus amigos, os mais próximos, souberam, e teve um grupo específico de amigas minhas que a cunhada de uma já tinha tido câncer, a sogra de outra, então, assim, elas sabiam minimamente que não era tão de boa assim fazer o tratamento oncológico, porque eu tinha tido 2 tias que tiveram câncer e eu não tinha dimensão do quão pesado era o tratamento. Eu só tive essa dimensão quando eu tive. Então, como eu falei, caramba, eram 2 pessoas super próximas a mim e eu não tinha essa dimensão. Então, eu entendi que eu tinha que passar essa dimensão para as pessoas. Então, eu fiz muito esse trabalho com as minhas amigas de, tipo assim, mostrar realmente que é uma merda, sabe? O tratamento oncológico é uma merda, mas que vai dar certo. Então, teve um grupo de amigas que toda semana antes de químio, elas vinham aqui para casa, todo mundo de máscara ainda, para me ver, a gente pedia pizza, não, e conversava sobre tudo. E quando eu puxava alguma coisa, alguma pauta relacionada ao meu tratamento, elas entravam, perguntavam como eu estava, como eu não estava, mas assim, não era assim, obviamente, o objetivo principal era elas estarem comigo. Mas não era só ficar falando do meu tratamento, do câncer. Tipo, a vida meio que assim, quando eu estava com elas, a gente falava sobre tudo, mas eu senti elas querendo saber como eu estava. Então, eu falava, gente, ó, essa semana tem químio, ó, a metástase é isso. Expliquei para elas o que mudava por ter metástase. Então, assim, teve um grupo que me deu muita abertura. Outras amigas, por N motivos, né, a vida acaba sendo meio que te atropelando, né? Mas, assim, o que me fazia muito bem, tinha uma amiga minha que todo dia ela mandava mensagem. Bom dia, flor do dia, como você tá? E ali, o como você tá, ela abria a margem de eu falar do tratamento, ou falar que eu, sei lá, tinha brigado com fulano. Então, assim, o que me faz muito bem, o que me fazia muito bem, era isso, eu estar com pessoas, poder falar do câncer, mas não falar só do câncer. Porque eu sentia que as pessoas queriam saber, e muitas vezes você quer falar, quando você é paciente, cara, você tem vezes que essa semana eu tô sentindo engolida, eu tive exame sexta, eu tive exame segunda, eu tive tratamento hoje, eu tenho exame sexta, eu tenho exame... Então, assim, como que eu não vou falar? Se nessa semana, sei lá, 50% do meu tempo vai ser consumido com afazeres oncológicos. Só que eu tento não falar só sobre isso, entendeu? Isso foi o que me ajuda hoje a botar o câncer como uma parte do meu dia a dia. Então, assim, tem momentos que ele acaba sugando um pouco mais da minha energia, nessas épocas de exame, mas sem exame, cara, de 3 em 3 meses, quando eu passo o exame, são aí 3 meses que eu fico assim, numa vida que eu faço meu tratamento, eu marco os meus exames, porque eu tenho que fazer isso, mas quando eu saio com as minhas amigas, assim, óbvio, eu vou falar de uma coisa ou outra, de um efeito colateral ou outro, que eu tenho que ir no podólogo, que era uma coisa que eu não fazia, fazer fisiopélvica, que era uma coisa que eu não fazia, mas, assim, é uma parte dos assuntos. Então,
as pessoas ficam cheias de dedos, mas eu acho que o paciente consegue direcionar o que ele quer falar. Então, assim, eu não gosto muito quando pergunto, e engravidar, você pode? Cara, não sei. Não sei se eu posso. E, eu não, O que e você não tem é a ver uma com questão isso? para mim hoje. Não é uma Você vai me questão para ajudar a mim hoje. criar? Por que você está querendo saber? Não estou Vai entendendo. pegar uma pensão, o que que é, né? Como, Então, eu como acho que que é vai isso. ser, Eu né? acho que Eu acho que o muitas vezes é problema tá, curiosidade, né? eu acho que o problema tá em ser mais curiosidade do que preocupação, que é o grande problema da nossa sociedade em vários assuntos Vários delicados, né? aspectos. Querer perguntar só pela curiosidade para saber, tipo, você não vai mudar, você não para pensar se aquilo vai afetar a pessoa, se isso vai mudar alguma coisa na sua vida, tipo assim, é o se perguntar, cara, isso faz sentido? Faz sentido eu fazer essa pergunta? Eu quero saber disso para quê? Só por Eu acho curiosidade? que Então não é para essa fazer, forma de né? pensar é para tudo, né? Não é nem só para paciente, para uma pessoa com deficiência, é para tudo. Tipo assim, eu quero perguntar isso para quê, né? Então, acho que é o que você falou, é a falta de bom senso na vida, assim, que as pessoas têm, né? E Uhum. acaba que quando você tem uma questão, né? Você tem algum tipo de deficiência, você tem alguma doença, algo assim, é mais difícil ainda, porque as pessoas querem saber, e muitas vezes só por curiosidade, não por preocupação. Então, e acho que você consegue sentir quando a pessoa está perguntando uma preocupação de tipo, cara, como é que é isso para você, né? A forma que é perguntada é diferente do que simplesmente uma curiosidade que ela quer saber ali. Então, assim, o que os meus amigos fizeram e ainda fazem, tipo, uma coisa que eu sinto muito das outras pacientes é quando passa quimio, cirurgia, rádio e volta para uma normalidade, muitas vezes o tratamento continua de outras formas. E aí a pessoa fica meio que cobrando que a pessoa, mas tá bem, a vida voltou. Cara, a vida não vai voltar ao normal. Tipo assim, pode ser que daqui a 10 anos seja outra coisa, mas assim, 1, 2, 3, 4 anos depois você teve o diagnóstico, o tratamento, tem muita coisa que você ainda está muito latente, que você ainda faz muitas vezes tratamento. Então, Quem é o outro é para julgar se difícil. você pode voltar ao normal? Porque tem toda uma questão psicológica, não é só a questão do, né, do diagnóstico ali, do que está saindo no Sim, exame. É o psicológico que eu acho que seria o mais difícil para mim. mais Seria difícil, com o certeza. psicológico, que é o que eu mais admiro em você. Assim, eu acho que você tem, obviamente, trabalha muito para isso. Tem o equilíbrio psicológico que te deixa emanar essa alegria, essa coisa Com maravilhosa que certeza. você tem. E a gente estava falando da Mari de antes e depois, e eu queria fazer uma pausa, porque eu tenho uma coisa para te colocar para ouvir. Só um minuto. Rapaz, falar de quem era a Mari antes do tratamento e a Mari depois do tratamento. Tá ouvindo? Cara, eu não acho que tem uma Mari antes e uma Mari depois. Eu acho que a Mari. Só que a Mari depois do tratamento, ela vem com uma Mari que confirma muito das certezas que a Mari tinha, né? É uma Mari muito certa do que ela quer, muito certa em relação à forma que ela quer viver, em relação à forma que ela quer se alimentar, a forma que ela quer se exercitar. Então, assim, a forma de como ela toca a vida dela, né? Enquanto ela lida com o trabalho, quais são as prioridades para ela, o quanto importante é estar junto da família, junto dos amigos. Eu acho que a Mari, depois do tratamento, é uma Mari que enxerga algumas coisas que eram muito importantes para ela, né? Não que não fosse antes, mas eu acho que fica muito claro isso para ela. Mas, assim, mais importante do que a Mari era ou a Mari que ela não era, o que ela é a Mari sendo a Mari, né? É a Mari forte, que surpreende a todo mundo com como ela lidou com tudo isso, com a positividade, com a energia que ela lidou com tudo isso, né? E como todo mundo ao redor dela admira ela por causa disso. É uma pessoa que consegue lidar com um tema extremamente difícil de uma forma leve, de uma forma, ao mesmo tempo, leve, mais séria, né? Sem se esconder da realidade, sem entender tudo que está acontecendo com ela, sem acontecer todo o impacto à vida dela e todos que estão ao redor dela, mas ao mesmo tempo conseguir ser leve dentro disso tudo. Então, eu acho que essa é a Mari, é a Mari, né? Não sei se é a Mari antes, a Mari depois, mas é a Mari, e é a Mari que a gente viu aí durante esse tempo do diagnóstico para o tratamento, né? Uma Mari que a gente admira muito e que a gente ama muito e tem muito carinho. Muito, muito fofo. Eu pedi para ele, perguntei para ele qual era a visão dele, como seu namorado que esteve, né, ao seu lado. Vocês já estão juntos há mais de 4 anos. Como é que era a visão dele de como a Mari mudou? E mais bonito disso tudo, que a gente estava falando disso, é perceber que você mudou de fato, porque essas coisas mudam a gente, mas que a sua essência, que era o mais precioso, você conseguiu manter, que é isso, Ana, brilho mesmo. Eu vejo você participando das coisas e engajada,
Acho que você participou, inclusive, da Fundação Laço Rosa, né, dando palestra, e como que isso é importante, né, para não só como curas diárias, não é só ali no Instagram que você está fazendo conteúdo. Você está realmente ativa e engajada, e isso faz diferença para mim, e tenho certeza que faz diferença para muita gente. Imagino que para os pacientes muito mais, né? De conseguir ter você como um exemplo ali de luta diária, de cura diária, né? Com certeza, eu acho que quando a gente fala muito disso, Mari antes e depois, eu acho que para as pessoas que estão mais perto, né, assim, Marcel, meu namorado, minha mãe, meu pai, fica muito evidente não uma mudança, mas isso, assim, de aflorar um lado meu que já era um lado astral, ser mais. Eu ainda tinha muitas questões de ser um pouco reclamona, e eu não acho que você tem que deixar de ser, não pode ser mais reclamona porque agora você está bem de um câncer. Não, mas eu acho que eu comecei a enxergar que tem coisas que acho que assim, eu não gosto muito dessa pegada de, depois que eu aprendi muito com câncer e agora, não, assim, acho que eu já aflorei um lado meu que era uma pessoa mais alto astral e tudo mais, e comecei a entender situações que antes eu muito carinhosamente falava que eu ficava chapeando na merda, porque assim, às vezes uma coisa acontecia e eu ficava, por que isso aconteceu? Que saco, deu errado. E ficava naquela, assim, às vezes a coisa era ruim, mas não era tão ruim assim para eu ser consumida. E depois do câncer, eu fico nessa, tipo, cara, tem coisas que realmente vai ser ruim e eu tenho que entender e ficar triste, mas tem coisas que não precisa ser tão ruim. Eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, de eu já tinha esse jeito alto astral, brincalhona, de tentar ver o copo sempre, né, cheio, mas eu tinha um lado muito de, tipo assim, tudo quando dava errado, eu ficava, por que eu? E agora? E com câncer, assim que eu tive, em momento nenhum, eu fiquei questionando, por que eu? Deus, por que eu? Eu falei, cara, por que não eu? Vambora, vamos resolver isso. E isso aflorou. Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu falo muito, mais uma vez, dentro de muito privilégio, né? Eu tive acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais, e isso me trouxe essa facilidade, essa escolha de levar de uma forma leve. E eu, hoje, tendo mais contato com outros pacientes, eu sei que muitas vezes não é uma escolha, né? Assim, acho que tem para pessoas, dependendo, né, de onde você trata, como você trata, os acessos que você tem, não é uma escolha ali a ser leve, porque já não é leve. Dependendo das barreiras que você tem, vai ser mais difícil ainda. Então, a minha ideia aqui, com os meus aprendizados, é mostrar que, cara, tá tudo bem também se você continua sendo exatamente a mesma pessoa de antes, você acha que você não evoluiu nada, cara, tudo bem, você passou por um câncer, vambora, a vida que segue, não precisa ficar, porque eu vejo muito isso, as pessoas, mas eu não vejo só que eu aprendi muita coisa. Cara, tudo bem, só de você fazer essa avaliação de que talvez você não aprendeu nada e você tá super isso bem é tóxico assim, também, achar que você tem que levar tudo da vida, tem que... Não, é ruim, tem coisa que é ruim e só é ruim e tá tudo bem, né? Tipo, eu acho que você não é que você vê nisso uma coisa bonita, eu acho que você já é assim, e isso que é bonito, você já é assim, e esse é o seu jeito de levar a vida, e ainda bem que eu acho que tem toda uma questão de ter um psicológico estruturado para conseguir lidar com essas coisas de uma maneira mais tranquila, mas continua sendo ruim, né? É uma coisa ruim. Não precisa aprender com tudo na vida, né? Tá tudo bem, cada um também tem o seu momento. E eu acho também que quando a gente está passando pelo problema, a gente não vê o que está acontecendo, a gente não vê a nossa mudança e o que está acontecendo. A gente consegue ver depois e fala, nossa, eu estava assim, né? Então... É isso. Eu queria, para finalizar, vou te fazer umas perguntinhas. A primeira perguntinha é: o que te traz paz no on? Quer dizer, o que você vê online, sei lá, vídeo de gatinho, e no offline, coisas que te trazem paz. Cara, no online, eu confesso que eu sou bem viciada em Instagram, isso é até uma grande falha minha. Mas se deixar, eu fico assim, horas do meu dia vendo vídeo de bolo, de pessoa decorando bolo, fazendo recheio, eu fico horas. Às vezes eu tô ali vendo, não tô nem mais vendo, mas eu fico, é bolo, aí eu tô lá, 5 horas vendo bolo. No offline, eu gosto muito de fazer atividade física, então assim, eu tenho muito... Quando eu vou para academia, muitas pessoas que não gostam de academia falam assim, cara, mas nessa hora você quer ir para academia, mas para mim é algo que me faz muito bem. Eu gosto de estar na academia. Então,
ir para academia para mim é uma forma de me trazer paz. E eu acho, exatamente, acho que até mentalmente, psicologicamente falando. E, cara, eu gosto muito, assim, de estar com os meus amigos, com a minha família. Acho que hoje, muito bem colocado pelo Marcel, eu sempre dei valor a isso. E hoje, não é que eu dê mais valor, mas eu puxo mais essas situações. Eu quero estar mais com a minha família. Eu acho que no natural da vida, assim, você, quando certos momentos, está muito mais próximo dos seus amigos. E depois que a gente passou, eu tenho uma irmã que sempre está morando fora, e ela está morando agora aqui em São Paulo, perto. Então, assim, eu dou valor, me traz paz. Tipo assim, hoje eu estou aqui na Barra, meu pai mora no Recreio, então é super complicado ele ir para Copacabana me ver. Eu falei, vamos jantar. Tipo, eu podia combinar com meus amigos, mas, pô, sei lá, vamos jantar. Meus amigos eu consigo encontrar em outro momento. Então, estar com a minha família hoje, fazer minha atividade física, ver vídeo de bolo, me traz paz. Que bom. Um hobby que você não abre mão. Meus bolos. Já tá quase não indo pro hobby isso aí, hein? Outro hobby, deixa eu pensar. Não, pode ser, não tem problema. Eu acho que é o que mais te define, né? Não tem como. Não, eu tô te zoando que você já tá crescendo. Não, a minha ideia, eu, no final do ano, estava super certa que eu ia ganhar na Mega Sena. E aí eu ia abrir minha loja de doce. Mas aí eu não ganhei, então não vou abrir ainda. Mas assim, eu tenho expectativa de algum momento poder viver, tipo assim, dos meus doces e não precisar mais ser CLT. É algo que eu penso, mas não ganhei na Mega Sena, né? Então, acho daqui a alguns anos. Aí, não, e tá aí, você continua fazendo e vai chegar lá. Exato. Uma mania estranha da Mari. Roer unha. Ai, nossa. Muito. Uma memória de infância. Memória de infância. A cada jardim botânico da minha avó com os meus primos. Delícia, né? Viver a infância com os primos. Muito, muito bom. É uma das memórias mais... Quando falho de infância, eu penso nisso. Assim, cresci em condomínio, com uma galera, mas falou de infância, vai direto lá para casa do Jardim Botânico, brincando com os meus primos, fazendo merda. Eu vou para uma casa também em Silva Jardim, que era um sítio, na verdade, que a gente morou em Silva Jardim, que era... Eu tenho poucas memórias, mas eu acho que é uma das mais legais. Sempre brincando, né? Forte, né? Bom demais. É uma dica de viagem. Uma mega dica de viagem que eu fiz agora recentemente é conhecer o Calafate, na Argentina. Acho que é o lugar mais bonito que foi uma viagem super decidida em cima da hora. Eu não tinha expectativa nenhuma de nada. Então, acho que também teve esse fator, né? Não estava esperando nada e tudo, assim... acho que é o lugar de beleza natural mais bonito que eu já fui na minha vida. Assim, eu estou extasiada. Quando eu vejo foto, eu já fico, preciso voltar. E eu sou zero essa pessoa. Geralmente eu vou para um lugar, ok, próximo. Esse eu já falei, por mim eu volto esse ano de novo. Porra, é sensacional. Sensacional. Nossa, olha que coincidência. Ontem eu gravei com a Antonella e ela falou da Argentina, deu uma dica da Argentina. E aí eu falei, caraca, minha sogra mora na Argentina, Buenos Aires, e eu nunca fui na Argentina. Tipo, a gente precisa muito ir na Argentina. Agora mais uma dica, mais um sinal de que não, e precisa ir pra Argentina. Lá é tudo muito mais barato, né? Assim, a gente ficou 3 dias, ficou 3 dias no Chile e 3 dias na Argentina. Os 3 dias no Chile, super, tudo muito, não caro, mas assim, preço do Brasil, caro. Na Argentina, cara, a gente comia num restaurante mais caro e pagava, assim, R$50. Entendeu? Então, assim, bizarro. Vale aí. Eu quero muito ir. Um lugar que você ama comer. Um lugar, restaurante. Uma dica aí no Rio. Uma dica? Eu sou muito viciada em crepe e açaí. Por mim, a minha base de alimentação era crepe e açaí, mas por razões de vida, né, alimentação saudável, não dá para ser. Eu gosto muito de crepe, tem vários lugares de crepe, mas tem um chamado Los Crepes, em Copacabana, que é muito bom, é novo, é muito bom o crepe. O açaí de lá, assim, é o melhor açaí do Rio de Janeiro, é muito bom. Ai, bom saber, eu amo açaí, amo crepe, eu vou lá com certeza. E, para finalizar as perguntas, seus projetos para 2024, como é que estão? Como é que está a vida? A minha ideia para 2024 é, continuar com os meus pets cães limpos, que é isso, consigo fazer todo o restante, né? Porque se dá algum problema, tem que entrar na sala de guerra de novo.
Eu tenho muita vontade desse ano viajar para ver a aurora boreal. Eu não sei se vou conseguir ver em 2024, mas é algo que eu quero ver em curto prazo. Então, no máximo 2025 eu quero estar fazendo essa viagem. E aí, se for 2025, então provavelmente 2024 eu não vou conseguir fazer muitas coisas, porque requer um aporte financeiro que eu não tenho ainda. Eu tenho vontade de crescer mais no Instagram, assim, não de seguidor, mas de conseguir ter mais notoriedade, mais relevância do conteúdo que eu faço. No trabalho, eu estou muito satisfeita do meu trabalho, na vida pessoal também está tudo muito bom. Então, acho que o meu principal ponto assim, é viajar, conhecer lugares novos, incríveis, e é isso. Então aproveita e faz o seu jabá, fala onde as pessoas te encontram, seu arroba, a gente vai colocar aqui também, mas fala aí para a gente ter aqui registrado. Me sigam, vão lá conhecer um pouco da minha história, entender um pouco mais sobre o tratamento contra o câncer e várias outras coisas, né? Que uma das coisas que eu falo muito eu sou paciente oncológica, mas isso é só uma pequena parte. No Instagram é o @curasdiárias. E por enquanto é só essa rede social que eu tenho. Então tá bom. Eu doces da Mari. Por favor, dos doces. Doces da Mari. Doces da Mari. Sem ponto, sem underline, tudo junto. Doces da Mari. Eu também vou colocar o arroba aqui na descrição dos dois. Show. E para encerrar, eu faço sempre esses mesmos pedidos. E eu queria te pedir para nos dizer uma pequena alegria e uma pequena tristeza de ser mulher. Cara, uma pequena alegria, eu acho que a gente, de forma geral, a gente consegue ver a vida de uma forma mais alta astral que os homens. Acho que os homens muitas vezes são muito pé no chão e aí isso deixa muito chato. E eu acho que uma tristeza, eu acho que a gente não poder, muitas vezes, ser quem a gente é. Ir nos lugares que a gente quer, vestir a roupa que a gente quer, porque a gente está sempre em alerta de que pode acontecer alguma coisa. Então, não adianta a gente ter essa visão tão boa para o mundo, só que muitas vezes a gente é muito tolhida de fazer as coisas com uma sociedade extremamente misógina e machista que a gente vive. De ser quem a gente é, né? E aí, para fechar essa pauta, eu queria pedir para você enaltecer uma mulher, qualquer mulher que você quiser, pode ser conhecida ou não, que você quer enaltecer. Você quer que eu comece, para você pensar? Pode ser. Quem você quer enaltecer? Eu vou enaltecer hoje a Krishna. Ela é uma criadora de conteúdo, carioca também, e ela tem um conteúdo muito legal, muito divertido. Ela me lembra muito a minha prima. Ela me parece uma pessoa que eu conheço. E é legal porque ela é muito verdadeira no que ela está dizendo ali, sabe? Ela não está ali, tipo, fazendo um cenário ou bancando. Então, se ela não está bem, aí ela fala da terapia e tal. Então, ela tem uma abordagem muito legal. E a criação de conteúdo dela é muito pro público dela. Tipo assim, ela fala de carnaval, então ela vai atrás de tudo que é coisa agora de carnaval, ela vai a todos os blocos, ela entrevista a galera na rua, ela é super divertida, ela é uma menina fora do padrão, a história dela com o namorado é muito legal, então é uma pessoa que super vale a pena conhecer, então vou deixar o arroba dela aqui também. Você falando assim, eu acho que a pessoa que eu gostaria de enaltecer aqui não tem uma rede social, mas é minha mãe. Acho que por tudo, assim, acho que desde sempre, a minha mãe sempre foi muito exemplo para mim de trabalhadora, mãe, filha, irmã, e hoje, né, eu tenho minha avó que tem Alzheimer já há quase 10 anos, e ver o carinho que ela tem com a minha avó, mesmo a minha avó já nem reconhecendo a gente, me faz querer um dia, se minha mãe ficar velhinha assim, ter esse mesmo carinho por ela, e hoje, por tudo que eu já passei, eu fico brincando, será que eu vou envelhecer? Será que eu vou ficar velhinha? Então, eu dou muito valor hoje a envelhecer. Eu acho envelhecer hoje um mega privilégio. E ver minha mãe cuidando da minha avó me dá uma vontade de poder um dia retribuir para ela tudo que ela já fez por mim, pela minha avó, pela minha irmã, por todo mundo. Então, acho que seria enaltecer ela mesmo. Ai, que maravilhosa. Qual o nome dela? Andréia Damasio. Beijo, Andréia. Você é demais.
Obrigada, Mari. Nossa, obrigada. Desculpa, eu extrapolei um pouquinho nosso horário, mas o papo estava tão bom. Tô de boaça. Que eu fui, eu falei, eu quero muito fazer as perguntas também. Não, é bom quem fala mais deve ser mais dita, é mais fácil. Né? Isso. Obrigada mesmo pela sua disposição. Obrigada por contar a sua história, por nos educar diariamente, trazer leveza para um assunto pesado. Eu acho que é importante a gente trazer leveza para assuntos pesados, para que eles fiquem menos pesados. E você faz isso muito bem. Muito obrigada. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite também. Acho que esse podcast aqui vai dar muito o que falar, vai trazer muitos assuntos de mulheres, né? O que mulheres sentem, o que mulheres vivem, para mais pessoas ficarem ligadas, porque é isso, né? Acho que a falta de noção é em vários aspectos, né? E principalmente quando você é mulher, você sofre muito mais, né? Por isso que é importante nós, mulheres, hablarmos muito. Habla, mulheres. Obrigada, Mari. Beijo. Habla, mulher.